Que a paz de Deus esteja com todos, abençoando o seu dia e a sua semana que se inicia. Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo que é um verdadeiro ponto de virada na profecia bíblica, Jeremias capítulo 25. Nós temos em mãos o texto da Nova Almeida Atualizada e, para nos guiar, os comentários do estudioso Charles H. Dyer. E a nossa missão aqui é tentar decifrar o que está acontecendo por trás das palavras, né? Não é só ler uma profecia, é entender o contexto histórico, as nuances, as ideias bombásticas que ela apresenta sobre justiça, poder e o controle da história. Exatamente. Vamos tentar entender não só a famosa profecia dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, mas por que esse número? Por que naquele momento específico? E como isso se encaixa num plano muito maior de Deus para todas as nações da época? Então vamos lá. Para começar, o capítulo nos dá uma data e um local muito precisos. A gente está no 4º ano do reinado de Joaquim em Judá, que também é o 1º ano de Nabucodonosor na Babilônia. Certo. E o texto faz questão de dizer que por 23 longos anos, Jeremias vinha repetindo a mesma mensagem. E nas palavras do texto, vocês não escutaram. 23 anos é um tempo incrivelmente longo. Isso já mostra que o juízo não foi algo repentino, sabe? Foi o ponto final de uma paciência que durou mais de 2 décadas. E essa datação dupla, eu ia te perguntar sobre isso. Como que o 4º ano de um rei pode ser o primeiro de outro? À primeira vista soa como um erro. Exato, é uma pergunta muito justa. E o comentário de Dyer destaca exatamente isso. Poderia parecer uma contradição, mas a resposta, olha, está nos diferentes sistemas de calendário da época. Ah, então não era um padrão global como hoje. De jeito nenhum. Dyer explica que os babilônios e os judeus usavam sistemas diferentes para contar os anos de reinado. Jeremias, em Judá, provavelmente usava o sistema Tishri, que começava o ano no outono. Já os babilônios usavam o sistema Nisan, que começava na primavera. Entendi. Então existe uma sobreposição de meses entre um calendário e outro? Precisamente. O período entre a primavera e o outono de 605 a.C. se encaixa perfeitamente. Isso é importante porque ancora a profecia num momento histórico real, verificável. Não é um mito, sabe? É um contexto político real, com impérios em ascensão, em queda. Exato. E nesse cenário, a mensagem de Jeremias era um apelo quase desesperado. Convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. A promessa era que, se fizessem isso, poderiam ficar na terra. Mas a recusa foi total. E essa recusa persistente é o gatilho para tudo que vem depois. O texto enfatiza que Deus enviou profetas sempre de novo. A imagem é de uma persistência divina, de muitas chances oferecidas. Certo, a paciência se esgotou, e é aí que a profecia deixa de ser um aviso e se torna uma sentença. Deus anuncia que vai trazer Nabucodonosor, a quem ele chama de, olha só, meu servo. Vamos parar um pouco nesse termo, meu servo. Sim. Isso é teologicamente explosivo. Nabucodonosor era o líder de um império pagão brutal. Chamá-lo de servo de Deus é uma afirmação radical sobre soberania divina, né? Totalmente. Quer dizer que Deus está no controle da história num nível que a gente nem imagina. Exato. Nabucodonosor age por ambição própria, mas sem saber, está executando um decreto divino. E aí vem a frase que ecoou pela história. Toda esta terra virá a ser uma ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. E a grande questão, por que 70? Por que esse número tão específico? Não é por muito tempo ou algumas gerações, é 70. E a resposta, que o Dyer detalha de uma forma brilhante, é um dos pontos mais impactantes do capítulo. Não é um número simbólico aleatório, é um cálculo. Um cálculo? Como assim? A lei de Moisés, lá em Levítico 25, estabelecia o ano sabático. A cada 7 anos, a terra tinha que descansar. Não se podia plantar nem colher. Uma lei que, imagino, era bem inconveniente economicamente e provavelmente ignorada. Exatamente. Por séculos, a nação ignorou essa lei. Priorizou o lucro contínuo.
Os estudiosos calculam que, ao longo de uns 490 anos de desobediência, a Terra acumulou uma dívida de 70 anos de descanso. Espera um pouco. Isso muda tudo. Muda, né? Então, o que parece uma punição é, na verdade, um reequilíbrio. A Terra está literalmente cobrando uma dívida. É precisamente essa a ideia. É uma justiça poética em escala geológica. O livro de 2 Crônicas, lá no final, confirma isso. Diz que o exílio durou até que a terra tivesse desfrutado dos seus sábados. É uma contabilidade divina. Uau! Isso é incrível. Não é um número aleatório. É a consequência direta de uma desobediência específica. Exato. E tem outra camada aqui. O texto também diz que, depois dos 70 anos, o próprio Império Babilônico seria punido. Ah, sim! O versículo 12. Isso. Quando se cumprirem os 70 anos, Deus castigará o rei da Babilônia por causa da sua iniquidade. Ou seja, um instrumento do juízo também seria julgado. O que mostra que a justiça de Deus se aplica a todos, sem exceção. Ser usado para um propósito divino não é um passe livre para a crueldade. Ok, então o destino de Judá e da Babilônia está selado. Mas o capítulo não para aí. Ele amplia o foco de uma forma drástica. Sim, a profecia se torna universal. A imagem que Jeremias usa é a de um cálice do vinho do meu furor. E ele tem que fazer todas as nações beberem desse cálice. É uma imagem muito forte. Uma intoxicação inevitável com a ira divina que leva ao caos, à loucura, à autodestruição. E a lista de nações é enorme. Começa com Jerusalém e Judá, o que é significativo. O juízo começa em casa, Sim. mas depois se espalha. Egito, Filisteus, Edom, Moabe, Amon, Tiro, Sidom. É basicamente um mapa de todo o mundo conhecido daquela época. E o princípio por trás disso está bem explícito no versículo 29, né? Basicamente, se eu começo a castigar na cidade que se chama pelo meu nome, vocês acham que vão ficar impunes? É um argumento lógico e assustador. Se o povo da aliança enfrenta consequências tão severas, o que esperar para as outras nações? Mas no final dessa lista toda tem um nome que me deixou intrigada. O rei de Sesaque. Eu nunca ouvi falar de um reino chamado Sesaque. Quem é Sesaque? E aqui a gente tem outra joia escondida no texto. Um detalhe que revela uma genialidade literária e teológica. Como Daer explica, Sesaque é um criptograma. É um nome codificado para Babilônia. Codificado? Tipo um código secreto dentro da Bíblia? Como isso funciona? Funciona usando uma cifra hebraica bem simples, chamada Atebash. É um código de substituição. A primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, é trocada pela última, Tav. A segunda, Bet, pela penúltima, Shin. E por aí vai. Se você pegar as consoantes hebraicas para Babel, que são B, B e L, ou Bet, Bet, Lamed, e aplicar a cifra Atebash, as letras correspondentes são Shin, Shin, Kaf, que se pronuncia Sesaque. Nossa, que impressionante. Então a Babilônia, um império no auge do poder, aparece 2 vezes na lista. Uma vez abertamente e outra codificada no final. Mas por que usar um código? Ótima pergunta. Daer sugere algumas possibilidades. Uma pode ter sido prudência. Jeremias estava profetizando sobre o domínio babilônico, né? Escrever abertamente que o império seria destruído era quase um suicídio político. Faz sentido. Uma camada de proteção. Sim, mas tem também uma razão teológica mais profunda. Colocar César aqui no final da lista reforça a ideia de que a Babilônia, embora seja a primeira a agir, será a última a receber o juízo. O destino dela já está selado desde o começo, escondido, mas à vista de todos. A partir desse ponto, o tom do capítulo muda de novo, né? A prosa dá lugar a uma explosão de poesia. Uma poesia poderosa e, francamente, assustadora. Sim, a linguagem se torna muito mais imagética, universal. Deus é descrito como um leão rugindo do alto. E o rugido de um leão na antiguidade era um anúncio de morte, certo? Exato. Sinalizava que o predador estava caçando. A imagem transmite poder, perigo, um juízo que é inevitável. E a imagem da grande tempestade que se levanta dos confins da terra.
Isso soa como algo em escala global. Exatamente. A poesia eleva o escopo. A tempestade simboliza um caos avassalador que vai engolir o mundo todo. É uma linguagem hiperbólica, claro, mas o objetivo é mostrar a magnitude do acerto de contas. E as imagens ficam muito gráficas. O versículo 33 diz: Os que o Senhor matar naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão prenteados, nem sepultados. Serão como esterco. É a desolação total. E Dyer destaca como a poesia foca no destino dos líderes. Eles são chamados de pastores. Aqueles que deveriam proteger o rebanho. Isso. E agora são os primeiros a serem abatidos. O texto diz que eles devem gritar e rolar nas cinzas, porque não há para onde fugir. A imagem do pastor falho é muito forte. Mas você falou que tinha uma segunda metáfora. Sim, e ela intensifica a ideia de destruição. A seguir, os líderes são comparados a jarros preciosos que serão quebrados. Um vaso de luxo que se estilhaça. É irrecuperável. Seus cacos se espalham, inúteis. A imagem transmite a destruição total e irremediável da estrutura de poder, da riqueza, da honra que eles tinham. É o colapso completo. Recapitulando então, Jeremias 25 nos mostra que a história não é aleatória. Ela tem causa e consequência, como a gente viu na matemática dos 70 anos. Exato. É sobre uma justiça que começa em casa, mas se aplica a todos, simbolizada pelo cálice da ira. E é sobre a soberania de Deus, que usa o império como servo e, ao mesmo tempo, já decreta o fim dele na mesma profecia. E isso nos deixa com um último pensamento para reflexão, uma tensão que percorre o capítulo todo. O texto nos apresenta um paradoxo. Como o propósito divino e a responsabilidade humana coexistem. Certo. Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus. Sim, usado para um fim específico. No entanto, a Babilônia foi julgada severamente pela sua própria maldade, sua iniquidade. Ser um instrumento nas mãos de Deus não lhe deu imunidade. De forma alguma. Pelo contrário. Parece que a Babilônia foi julgada justamente pela forma como executou seu papel, com arrogância, com crueldade, e isso levanta uma questão profunda que vai muito além da história antiga. Se uma pessoa ou nação acredita estar cumprindo um propósito maior, isso a isenta da responsabilidade por seus atos? O texto de Jeremias parece dizer um sonoro não. Exatamente. Ser parte de um plano não é uma licença para a maldade. E essa é uma ideia com a qual vale a pena refletir, tanto na história das nações quanto em nossas próprias vidas. Que Deus abençoe todos os ouvintes.